Então tem esse Pixlr, que é o editor de imagem aqui, que ele é web. E então vocês podem, com acesso à internet, vocês conseguem trabalhar. Então aqui, ó, Pixlr. Então eu sugiro que vocês primeiro configurem aqui para português, para que quando a gente entre na ferramenta, ele apareça em português, tá? Então a gente tem o Pixlr X e o Pixlr E. O Pixlr X é uma ferramenta bem simplificada. A gente não vai usar porque a gente já vai começar com um pouquinho mais de ferramentas, tá? Já não vai trabalhar do modo tão básico. E o Pixlr E, ele é esse programa aqui que você pode criar, então, abrir uma imagem do teu computador e começar a trabalhar online. Você cria uma conta, né? Então, o ideal é que vocês criem primeiro a conta de vocês, para que quando vocês entrarem aqui de novo, já apareçam os trabalhos que vocês já fizeram. Eu vou abrir uma imagem. Quando eu dou abrir uma imagem, eu vou pegar uma imagem aqui do meu computador. Então, olha, tô com um arquivo aqui, trouxe o arquivo e essa é a tela do meu software. Aqui tá em português. Eu vou mostrar para vocês aqui o Photoshop, só para vocês verem como é similar. O Photoshop, ele tem mais recursos, né? É um pouco mais profissional, mas porque a gente vai usar, esse daqui tá super bom. Olha aqui os itens aqui, ó, arquivo, arquivo, editar, editar, imagem, imagem, camada, camada, texto não tem, selecionar, selecione, ajuste, na verdade tá aqui, né, no Photoshop ele tá num subitem aqui, filtro, ali também tem filtro, visualizar e ajuda. Então, assim, olha as ferramentas aqui, ó, elas aparecem, o retângulo aqui, a varinha mágica tem aqui, o ferramenta de crop tem aqui, então assim, tão misturados aqui, ó, o carimbo tá aqui, então, ó, baldinho tá aqui, então é uma questão assim de estar em lugares diferentes. Até aqui embaixo, ó, tem a mãozinha, ali também tem mãozinha, aqui tem a cor, duas cores, aqui também tem duas cores. Então é uma ferramenta que foi desenvolvida a partir do Photoshop, né? Assim, com o pensamento de uso do Photoshop. Vejam que para cada ferramenta que eu seleciono, se eu selecionar aqui, o que aparece em cima são as opções da ferramenta. E aqui, ó, também mesma coisa, opções da ferramenta. Então eu tenho lá opacidade, aqui eu tenho opacidade, eu tenho tolerância, aqui eu tenho tolerância, adjacente, aqui chama contíguo, suavização de serrilhado, que chama anti-serrilhamento. Então é muito similar. Apesar do Photoshop ser de fato mais profissional e ter mais recursos, vai ter bastante similaridade aqui. Eu acho que vai ser bem útil ter uma ferramenta, a gente usar uma ferramenta que seja web, né? Pelo menos para vocês começarem a aprender com imagem digital. E aí, ao longo do curso, daí vocês podem ir migrando, se vocês quiserem. Porque o Photoshop é uma ferramenta que você tem que assinar. Os vídeos que eu tenho lá no YouTube, eu tenho os vídeos do Photoshop. Então, isso que eu vou explicar aqui, vocês vão ter, se quiserem, também a explicação do Photoshop lá no YouTube, tá? No meu canal. Tem que dar like, tem que tocar o sininho, tem que fazer comentário, tem que se inscrever no canal, tem que fazer tudo isso, porque agora meu filho fica monitorando quantos likes tem os meus vídeos. E ele fala que tem muito pouco like. Então, vocês têm que dar like lá. Então, pronto. Vamos começar aqui a aprender essa ferramenta. Então, pessoal, olha aqui, ó. A gente tem aqui o Pixlr e a primeira coisa que a gente tem que entender, então, é a imagem digital. Eu tenho a rodinha do mouse, então, com a rodinha do mouse eu posso ir para frente e para trás. Se eu aproximar bastante na imagem, vai chegar uma hora que eu vou ver quadradinhos, ó. Eu vou visualizar os pixels da minha imagem. Então, cada quadradinho desse, ó, esse quadradinho, ele tem uma cor. Esse tem uma outra cor, esse outra cor, outra cor, outra cor, outra cor, outra cor. E quando a gente olha de longe, a gente tem a impressão de que isso é uma imagem de um prédio, mas isso é o nosso cérebro que faz. Porque tecnicamente isso são só conjuntos de quadradinhos coloridos, cada um com a sua cor. Então, isso é o pixel.
A imagem, qualquer imagem que eu tenha aqui no computador, ela tem uma quantidade de pixels que eu posso ler nesse software. Eu leio aqui, ó, 1280 por 853 pixels. Aí tá escrito @65%. O que é isso? Quando eu tô aqui na ferramenta de zoom, que eu posso pela rodinha ou eu posso vir na lupa aqui, eu tenho algumas possibilidades. Por exemplo, se eu puser 100%, aqui o zoom 100%, significa que cada pixel da imagem está se encaixando no meu pixel do monitor. Então, com isso, ó, agora, para mostrar esse pixel, como eu aproximei muito, para mostrar esse pixel, ele está usando vários pixels do monitor. Então, quando eu estou na opção 100%, eu tenho essa certeza de que eu estou visualizando todos os pixels da minha imagem. Eu ainda tenho aqui a opção em forma, que ele encaixa, ele diminui um pouco o zoom, né? Se vocês olharem aqui, virou 71%. Ele diminui o zoom para caber aqui na tela. E eu também tenho esse navegar aqui, ó. Eu também posso escolher o que ver da imagem a partir desse item navegar, ó. Então, eu posso deslizar aqui para chegar em outras partes da imagem. E aí, se eu quiser, eu ponho em forma, ele reduz para caber tudo nesse espaço disponível aqui para trabalho. Aí eu tenho, então, tudo isso são pixels coloridos. Quando eu abro uma imagem, a primeira coisa geralmente que eu faço, primeiro o tamanho da imagem, se eu quiser conhecer a quantidade de pixels, eu posso ler lá embaixo, mas eu também tenho essa opção. Aí o que eu faço geralmente quando eu tiro uma fotografia e trago para o computador, a primeira coisa é ajustar o brilho e o contraste, né? Então eu posso dar uma clareada, dar uma escurecida, o contraste é a diferença entre claros e escuros, então eu posso fazer uma melhora aqui dessa visualização, porque às vezes a imagem vem meio escura, às vezes ela vem meio apagada. A gente pode fazer um primeiro ajuste aqui, tá? No item ajuste. Além disso, eu tenho outras coisas que eu posso, por exemplo, equilíbrio de cores, né? Então, se eu achei que a imagem ficou muito avermelhada, eu venho aqui e tiro o vermelho. Eu achei que ficou, né? Eu quero deixar ela mais quente, então eu tiro um pouquinho de azul, né? Deixo a imagem com uma tonalidade mais quente, e aí eu posso fazer esse ajuste também. Isso que eu tô fazendo, ó, eu tenho a opção filtro, então alguns comandos eu posso simplesmente vir aqui e fazer. Então esses ajustes eu simplesmente venho aqui e faço. Mas acontece que algumas dessas funcionalidades eu preciso estar com os pixels selecionados. Então eu vou pegar o retângulo e selecionar todos os pixels. Mosaico, esse mosaico funciona. Ó, eu quero criar um mosaico a partir daquela imagem, né? Então, sei lá, eu quero criar um quadro para minha parede a partir daquela imagem, por exemplo. Ou eu posso pegar um pedaço só da imagem e aplicar esse efeito. Eu vou contornar esse prédio daqui. Alguns comandos, mesmo eu selecionando, ele vai fazer na imagem inteira. Vamos ver se esse é o caso ou não. Isso depende um pouco do software, tá? O Photoshop, sempre que você tiver uma área selecionada, ele vai fazer o comando só naquela área selecionada. Só que esse programa é um pouquinho diferente. Alguns comandos, mesmo que eu tenha coisa selecionada, ele acaba fazendo na imagem inteira. Tá? Então eu selecionei aqui, ó, aí ele teve efeito só naquela área que estava selecionada, ó. Então pode ser que eu queira criar um efeito só num pedaço da imagem e deixar o resto da imagem com um detalhamento mais preciso, ó. Então vamos pôr um mosaico aqui, ó. Quero fazer uma coisa meio doida assim, né? Tipo, deixar o edifício aqui bem perfeitinho e o entorno eu quero deixar bem caótico. Poderia ser uma estratégia, tá? Então, o que acontece? Tem algumas coisas que a gente pode fazer que elas vão tomar efeito apenas na área selecionada. E eu tenho, então, essa primeira ferramenta de seleção aqui, que é essa seleção retangular. Como é que funciona? Então, eu posso abrir um retângulo, né? Eu clico, seleciono, arrasto e solto. Então eu tenho essa seleção retangular. Se eu vier aqui nesse ajuste
tonalidade e saturação, esse daqui, olha, ele funciona só na área que eu tô selecionado. Então, eu posso mudar a tonalidade, não vou mudar agora a tonalidade, eu vou mudar a saturação. Eu posso deixar com mais tinta ou com menos tinta. Se eu tirar toda a saturação, ele fica preto e branco. Eu posso aumentar a luminosidade ou diminuir a luminosidade. Então, eu vou deixar ele bem aumentado aqui, ó. Ou eu posso ligar esse item colorizar, escolher uma cor e aí ele vai pintar com aquela cor. Então, selecionei uma área e esse é um comando que funciona nos pixels que estão selecionados. Esses pixels, vou voltar. Esses pixels que estão selecionados, então eu fiz inicialmente um retângulo. Mas eu poderia vir aqui nesses 3 botões aqui, ó, e escolher adicionar seleção. Ou seja, eu poderia adicionar mais alguns pixels, ó. Quero pegar mais esses pixels aqui. Então, agora eu tenho 2 áreas em que se eu fosse no tonalidade e saturação e pedisse para colorizar, que eu acho que dá para ver bem, né, o que está sendo feito, ó, ele fez em todos os pixels que estão selecionados. Eu poderia adicionar mais áreas, ó, eu poderia pegar mais pixels aqui, eu vou pegar mais pixels aqui, só que esses pixels que eu vou pegar, eles vão grudar naquela minha primeira seleção, porque eu comecei, ó, selecionando aqui de dentro, né? Então, ele está acrescentando pixels nessa área. E aí, olha, se eu vier no tonalidade e saturação, aliás, tirar a saturação, fazer aquele efeito lá branquinho, ó, aplicar. E aí, eu poderia dar um brilho e contraste, se eu quiser. Aumentar o contraste. Manipulei os pixels, aqueles pixels que estavam selecionados e eu selecionei aqueles pixels com essa adição de áreas. Então, do mesmo modo que eu posso criar uma área, adicionar pixels, eu posso também remover pixels. Ó. Se eu vier nesse terceiro, eu vou excluir pixels desta seleção. Então, vamos dizer que eu quero excluir esse pedaço aqui, ó, esse retângulo. Eu quero excluir esses pixels aqui. Eu não quero que esses pixels fiquem na minha seleção. Então, eu vou no excluir pixels e venho aqui e seleciono os pixels que eu quero tirar da minha seleção. E quando eu fizer a mudança aqui de tonalidade, agora ele vai fazer naqueles pixels, naquela área que eu excluí, aqueles pixels do céu que eu não queria. Então, quando eu for fazer uma seleção, eu tenho que ter sempre esse pensamento: selecionar, adicionar pixels e remover pixels da minha seleção, para chegar em tudo que eu quero selecionar. Essa ferramenta de seleção que eu utilizei foi a seleção de retângulo. Mas eu tenho outras ferramentas de seleção, por exemplo, aqui o laço. E os 2 tipos de laço que eu vou utilizar mais são esses 2 aqui em imagens de arquitetura, o laço livre e o laço poligonal. O laço livre, você segura o botão do mouse, anda com o mouse pela tela, ele tem o controle aqui do que você quer. O que fez o laço livre? Ó? Fez efeito nessa área, um gesto manual para selecionar. É muito difícil a gente conseguir controle com isso daqui, né? Até você pode usar, mas não é o que a gente mais usa. O que a gente mais usa é o laço poligonal, porque ele faz polígonos com linhas retas. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar aqui esse prédio, clico, eu vou clicando, tique, 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 tique. Ó, eu vou clicando sucessivamente e aí eu consigo selecionar o que eu quero aqui do meu prédio. Então, selecionei e contornei lá o meu prédio. Então, se eu fizer tonalidade e saturação, deixar o meu prédio, ó, eu consigo, o meu prédio está selecionado. Se eu juntar aquele conceito de adicionar e remover pixels, então eu selecionei meu laço poligonal e eu posso adicionar pixels. Então, será que teve algum pixel que não ficou selecionado? Teve, ó. Esses pixels aqui, eles fazem parte do meu prédio, mas eles não foram selecionados. Então, eu vou adicioná-los à minha seleção. Então, quando eu fizer o efeito, agora esses pixels vão estar participando da seleção. E tem outros pixels que eles não fazem parte da seleção, mas eles estão selecionados, que são esses pixels do céu aqui. Se eu pensar bem, esses pixels do céu, eles não fazem parte do prédio, né? Então, eles não são
não é para eu selecionar junto com os pixels do prédio, porque quando eu tirar a cor, olha, ele vai tirar a cor do céu, o céu naquele quadradinho aqui, o céu vai ficar branco e o céu continua azul, tem que ser azul, né? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui e removo pixels, ó. Tô com a ferramenta de laço poligonal, então eu vou fazer uma área, vou contornar aqui, delimitar a área. Então, esses pixels que eu estou selecionando, eles estão sendo removidos da minha seleção. A minha seleção não vai ter esses pixels. E aí eu posso até aproximar um pouco mais e com a ferramenta de retângulo remover mais um pouquinho. Quero remover mais esses, quero remover mais esses. E aí eu ajusto o que eu quero ou o que eu não quero remover. Então agora, se vocês olharem, olha, parece formiguinha aqui, ó, o contorno da área selecionada. Quando eu for fazer a matiz e saturação aqui, ó, tirar a cor do prédio, por exemplo, agora ficou certo, ó, aquele pedacinho de céu continuou azul. Antes de eu selecionar o prédio, eu quero mostrar para vocês a terceira ferramenta de seleção, que é a ferramenta de varinha mágica. Ela funciona assim, ó. Quando eu clico num ponto, ela vai selecionar os pixels de cor igual, né, contíguos, porque aqui está a opção contígua. Se eu não tivesse com a opção contígua, ele selecionaria os pixels na imagem de cor igual, mesmo que eles não estivessem um do ladinho do outro, mas eu vou deixar a opção contígua ligada, então ele só vai pegar os pixels de cor igual. E quando eu ligar esse item tolerância, ele vai selecionar não só os itens de tom igual, mas os itens de tom um pouquinho diferente. Então, quando a tolerância é 15, ele vai selecionar pixels com uma variação de 15 tons, vamos dizer, mais ou menos assim. Eu cliquei num azul aqui, e aí ele vai selecionar os azuis iguais, contíguos, com uma variação, né, de 15. Quanto menor for essa variação, então se eu puser uma variação de 5, ele vai pegar apenas 5 tons de variação. Então ele vai selecionar uma área menor. E se eu puser uma tolerância muito grande, ele vai pegar, por exemplo, aqui, ó. Eu peguei 70. Ele pegou do tom de azul que eu cliquei, ele foi tão amplo na tua tolerância que além dos azuis ele começou a pegar aqui, ó. Ele começou a pegar rosa, ele começou a pegar, porque esses tons, esses pixels são claros também. Então ele extravasou até o critério do azul e começou a pegar até outras cores, porque aqueles pixels também eram claros. Então eu não posso usar uma tolerância muito grande. Então se eu quiser selecionar aquele céu, eu faria assim, ó, eu colocaria uma tolerância baixa e aí com essa ferramenta de adicionar pixels, eu ia sucessivamente clicando e escolhendo mais pontos aqui para adicionar essa seleção. Ó, se eu aumentar a tolerância, eu consigo selecionar um pouquinho mais perto. Às vezes, mesmo fazendo isso, não vai ficar tão perfeito aqui, por exemplo, o contorno. Então, nesse caso, eu vou adicionar, vou pegar o laço poligonal e adicionar pixels. Como aqui é uma construção bem retinha, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou contornar. Então, eu vou no poligonal, eu tenho que sempre prestar atenção se eu estou na ferramenta certa, tá? Vou adicionar mais uns pixelzinhos aqui. E aí eu consigo selecionar esse céu. Aí eu selecionei a área do céu, eu tenho essa opção aqui, ó, selecione, save selection, salvar seleção. Então eu salvei esse contorno que eu fiz. Quando eu quiser depois mexer no céu, ele já vai estar salvo. O que eu achei é que essa ferramenta aqui, ele só deixa salvar uma seleção. No Photoshop você pode salvar mais de uma seleção e dar nome para elas. Então você pode salvar a seleção de céu, seleção do edifício. Você pode salvar várias seleções para você não ter que ficar contornando toda hora, né? Então aqui eu salvei uma. A hora que eu quiser, eu vou no Restore Selection, ele traz de volta a seleção que eu tinha,
Então é como se fosse aquele memória da calculadora, sabe? Se eu pus na memória a minha seleção para poder recuperar depois. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu quero deixar essa imagem toda cinza. Eu quero fazer essa imagem aqui, ó. Então para isso, a primeira coisa eu vou deixar esse fundo cinza. Como é que eu deixo esse fundo cinza sem mexer no edifício? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é conseguir selecionar os pixels do fundo. Então, para selecionar os pixels do fundo, eu vou usar uma estratégia. Eu vou selecionar o edifício e depois eu vou inverter o que está selecionado. Então, vou selecionar o edifício, fazer aquilo lá que eu tinha feito. Então, vou selecionar o edifício. Como é que eu vejo se o meu edifício está selecionado? Ó, vamos lá, está selecionado, tá? Esses pixels são os que estão selecionados, ok? Só que o que eu quero deixar cinza não é o edifício. O que eu quero deixar cinza é tudo que tem em volta. Então, ao invés de eu deixar cinza agora, eu venho aqui no selecionar e inverter, seleção invertida. Então, agora, vejam que apareceram umas formiguinhas aqui em volta. O que está selecionado é tudo fora do edifício. Eu inverti o que estava selecionado. E agora sim, se eu quiser tirar a saturação, aumentar a luminosidade, ele vai fazer isso na parte de fora do edifício. Aí depois eu vou inverter de novo, porque agora eu quero mexer no edifício. Quero deixar o edifício de outra cor. Vou inverter de novo seleção invertida. Vou inverter de novo a seleção. Agora o que está selecionado é o edifício. E eu vou lá no tonalidade e saturação, vou aumentar um pouquinho a saturação aqui, e eu tenho essa opção matiz. A matiz é a tonalidade, então se eu tô numa tonalidade aqui, eu posso, aqui ele gira por todas as cores do círculo cromático. Só que ele faz isso com todos os pixels selecionados, então se eu deixei rosa aqui, aquela outra cor que era aqui, ó, azul, ele também vai mudar. Né? Se eu deixei verde, ele também vai ficar laranja. Aqui a saturação, essa cor é mais pigmentada ou menos pigmentada. E a luminosidade, se é mais claro ou mais escuro. Então, eu posso mexer nesses 3 parâmetros ou eu posso ligar a opção colorizar e aí ele vai deixar tudo de uma cor só. Antes eu tinha uma parte, eu tinha pixel laranja e pixel azul. Na hora que eu mexer aqui, ele mexe em todos proporcionalmente. Né? Ele vai girando o círculo cromático. Se eu ligar colorizar, daí ele vai deixar todos os pixels da mesma cor. Então é um outro efeito, tá? E aí o que eu vou fazer a mais é mexer nesse céu. Aqui não dá para perceber tanto, mas existe um degradê, ó. Aqui o céu tá bem claro e aqui ele tá um cinza mais escuro. Então, eu vou aplicar naquele céu, eu vou recuperar a seleção do céu lá no selecionar Restore Selection. Ele recuperou os pixels do céu. E aí eu posso pintar. Eu tenho aqui a opção do baldinho de tinta, em que eu escolho uma cor, por exemplo, e pintar o céu. Ele vai pintar com uma cor chapada, uma cor lisa, ou Ctrl Z. Eu tenho a opção aqui do lado que é um degradê. Esse degradê ele pode ser linear ou radial. O linear eu faço uma linha, ó, eu escolho 2 pontos e ele faz um degradê sequenciando esses 2 pontos, né? Das cores que eu tiver configurado aqui nesse degradê. E o radial, você põe o centro e o raio, ele faz um raio de degradê. Eu posso escolher qual deles trabalhar. Se eu clicar aqui, olha, nas cores, eu posso configurar quais são as cores do degradê. Então, a primeira cor, clico nesse quadradinho, clico na cor. A primeira cor vai ser cinza e a segunda cor vai ser um branco. Se eu quiser fazer do cinza para o branco, se eu fizer bem pertinho esses 2 pontos, ele vai fazer, com Shift segura fica bem horizontal. Ele vai pôr a primeira cor na primeira bolinha, a segunda cor na segunda bolinha. Então, se eu aumentar a distância, ele vai aumentar o espaço que ele vai utilizar para fazer esse degradê do cinza até o branco. Então, se eu fizer uma linha bem grande, ele vai pôr o cinza aqui embaixo, o branco aqui em cima. Se eu fizer uma linha pequena, ele vai pôr o cinza aqui embaixo, o branco aqui em cima.
Daí vai pôr tudo branco para cima, tudo cinza para baixo. Então, dependendo do efeito de degradê que você quiser, você regula aqui o tamanho da sua linha. Se a sua linha for horizontal, ele vai fazer o degradê na outra direção. Se a linha for diagonal, né, que essa parte da imagem está mais clara, essa daqui está mais escura, então dá uma equilibrada. Aí eu clico na seleção, clico fora, fixou o meu degradê. E por fim, o efeito que eu dei ali foi aquele efeito de... Era vinheta? Acho que era vinheta. Pode ser assim ou pode ser assim. Essa imagem, como eu clareei muito, ela perdeu aqui o piso, né? Se eu quiser, eu tenho esse cortar. Eu venho aqui, ele tá mostrando aqui a altura em pixels, com quantos pixels eu fico, eu vou querer por 640. E aí eu dou Enter. Ele cortou a imagem, né, e fez uma imagem aqui finalizada. Essa imagem vai ficar salva lá na minha conta. Eu posso vir aqui, ó, arquivo, salvar e pedir para baixar. E eu vou por baixar. Aí ele vai gravar essa imagem, vai perguntar em que pasta que eu quero gravar. Então, se eu vier na casinha, ó, a imagem vai estará aqui disponível para mim. Se eu quiser, eu posso renomear aqui, ó. Mas eu trouxe essa imagem aqui. Trouxe para o meu computador e eu tenho ela para usar. Posso levar ela para o Word, posso pôr no e-mail, posso pôr no WhatsApp. É isso. Beleza, pessoal? Deu para pegar aí, deu para entender a lógica da coisa?